Boa noite, amigos. Estamos aqui na nossa Escola Jesus Cristo para as reflexões do nosso grupo Emanuel, hoje com uma página de Fonte Viva do Espírito Emanuel por Francisco Cândido Xavier. O título da página é Obreiro Sem Fé. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18. Em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios. Entretanto, logo após, relega-a ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Eu fiz a prece. Já fez? Vamos fazer a nossa oração. Senhor da vida, Senhor da luz, nossos corações aqui reunidos nesse instante, vem te louvar, meu Deus, nas alturas, pela bênção da vida, pela graça de conhecer os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, pela casa querida que nos abriga os ideais de melhoria contigo.
Obrigada, Senhor, pela oportunidade de falarmos em nome de Jesus às criaturas humanas. Vem até nós, Jesus, socorre-nos, ampara-nos, inspira-nos e abençoa, sobretudo, as criaturas doentes que buscam a nossa casa, agora fechada, em obediência às determinações das leis de nosso país, mas em oração sempre, Jesus, pelos que sofrem, por aqueles que nessa hora estão em leitos de hospitais, por aqueles que estão doentes nas ruas, nos lares, nos abrigos todos, pelas crianças sem lar, pelos velhos abandonados, por todos, Senhor, por toda a população fragilizada do nosso Brasil. Tem misericórdia de nós, Jesus, e relacionamos diante de Ti ainda os presidiários, os tristes, os deprimidos, aqueles que enfrentam nessa hora situações de resoluções graves no momento de sua vida. Abençoa os que perderam seus empregos, Senhor. Abençoa, enfim, a todas as criaturas que clamam por Ti nessa hora em nossa terra. Sê conosco e abençoa-nos, inspira-nos nas reflexões dessa noite. Que assim seja. Meus irmãos, hoje, dia 16 de novembro, seria o aniversário de uma obreira de fé da nossa Escola Jesus Cristo. Hoje seria o aniversário da nossa querida Maria Zenite, que foi uma grande educadora, foi uma amiga muito chegada à nossa casa e sempre disposta a servir onde se lhe abrisse uma oportunidade de trabalho. É patrona da nossa mocidade, é a Mocidade Maria Zenite, e uma trabalhadora fiel da Escola Jesus Cristo. Nós dedicamos a nossa reflexão de hoje a ela, a essa querida irmã da voz linda, um timbre de voz belíssimo e muito conhecimento do Evangelho. Era, assim, uma alegria. A gente ficava numa tensão extrema quando ouvia Maria Zenite falar. A página de hoje, Obreiros Sem Fé, nós queremos fazer um breve comentário dessa reflexão de Emmanuel para nós nos dias de hoje, porque realmente a maioria dos obreiros que batem a porta de nossa casa vêm e passam pela casa, mas não se filiam a ela de corpo, alma, coração, mente, para exercer as funções que lhes são sugeridas ou entregues a cada momento. Emmanuel aponta aqui vários tipos de obreiros passageiros aqui na Terra que costumam logo render-se ao desânimo. Nos 3 primeiros parágrafos, nós já estamos vendo o obreiro sem fé que espalha inquietação e desânimo. Nós somos exemplos para as pessoas.
Emmanuel se refere à caridade do exemplo como a maior forma de caridade. E nós somos exemplos. Se nós passamos por uma instituição, a gente se devota a ela determinado tempo e depois a gente abandona o trabalho de caridade que nós fazíamos ali e murmuramos, para quê? O mundo não presta mesmo. Então, nós temos sempre uma desculpa para esconder o nosso lado feio. E esse desânimo que nos abate é desânimo por preguiça mesmo de servir, porque não estamos prontos ainda para exercer a caridade, para pensar no outro primeiro. Se a gente abandona, se a gente desiste, é porque o outro não era tão importante quanto a gente quis parecer para dar uma boa imagem da gente logo que nós chegamos naquela casa. Chegamos, amealhamos funções aqui e ali, trabalha na sopa, trabalha no passe, trabalha na distribuição e faz um monte de coisas, mas daqui a pouco vai embora. Então, ainda não trazia em si um pouco de amor às outras pessoas ou de um sentimento solidário verdadeiro, né? Compromete-se em deveres comuns sem qualquer persistência, logo se demite. Não nasci para o servilismo desonroso. Esse servilismo dentro da religião não existe. Existe o prazer de estar sendo útil, não é um servilismo. Onde o diretor da instituição me colocar, eu devo ficar até que ele me transfira ou me acumule com outras funções. E devo agradecer a Jesus cada vez que alguém se lembra de mim para uma tarefa. Eu costumo dizer que eu sou espírito muito endividado com consciência de minhas dívidas. Por isso eu não enjeito nenhum serviço. Aonde eu puder pontificar em algum trabalho, eu estarei ali. Quando voltei para Campos, eu perguntei a Rubinho, onde eu posso ser útil aqui na escola? Ele logo me disse, Alcione, a faxineira quebrou o braço e nós estamos precisando de gente para varrer as salas no sábado. Foi meu primeiro serviço na escola, foi varrer as salas. E a gente tem que estar onde a gente pode ser útil. Eu ficava felicíssima de ir para lá sábado à tarde com a minha filha, porque eu já com problema no coração, não podia varrer todas, e minha filha dividia comigo. Então, não é nenhuma desonra, nenhum trabalho. Já fizemos uma vez um mutirão, limpamos a Escola Jesus Cristo toda. E nós estávamos lá juntos, muito bom, une muito a equipe esse tipo de trabalho. Há também os que se aproximam da fé religiosa só para desfrutar dos benefícios. Aí depois melhorou, aí logo, não, isso tudo é mentira, é complicação, não quero trabalho não. Então, essas criaturas vão lá, usufruem dos benefícios que a casa pode oferecer, da água fluidificada, do passe magnético, da doutrinação dos espíritos que lhe perturbavam, e quando melhoram, duvidam daquele efeito que ela observou. Aí já está boa, vai embora
e não volta mais. Então, essa alegação de que tudo é mentira é também a voz da sua ingratidão. No primeiro, nós vimos, né, aquela que diz que se rende ao desânimo, o mundo não presta. Há outros que dizem andorinha sozinha não faz verão. Outra acha que não vou me gastar por isso, vou ficar me gastando, Não, isso é a voz do egoísmo, né? O segundo, que acha que é servilismo religioso, as tarefas que o diretor da instituição lhe dá, esse fala a voz da vaidade. E esse que vem e melhora e depois vai embora é a voz da ingratidão. Há aqueles também que, quando chamado a uma posição de evidência, diz logo: meu irmão, quem sou eu? Eu não mereço isso, eu sou indigno. Se esconde atrás de uma falsa humildade para não assumir coisa alguma. É claro que chegar a falar de público não é fácil, mas todos nós podemos começar e depois não tem mais problema nenhum de enfrentar um público, né? A gente vê que Pedro não tinha a menor condição, era semi-analfabeto, era um rude pescador, mas apostolizou os homens, contribuiu para a nossa elevação com sua doutrinação, com seu esforço até a morte para espalhar as lições de Jesus. Aceitou a evidência que Jesus lhe deu e tomou a frente da Igreja de Cristo. Então, os que acham que são indignos da tarefa são justamente esses, são a voz daqueles que retardam o trabalho, aqueles que, podendo ser úteis a eles mesmos, porque a primeira pessoa que é beneficiada é a gente que estuda. Quanto eu estou aprendendo aqui com esse estudo? Quanto a gente se coloca nas situações que Emmanuel nos traz a reflexão. Então, fugir disso que está aí é justamente falsa humildade e é a voz dos que retardam o progresso. Pedro foi questionado por Jesus, nunca pela sua cultura, pelo seu temperamento um tanto mais agressivo. Pedro, quando Jesus o questiona, já depois da ressurreição, Jesus pergunta pelo seu amor. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E novamente, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. Ele era rude, ele era de poucas letras, mas ele trazia amor no coração, e quem traz amor é capaz de promover a paz entre as criaturas. Depois, aqui no 7º parágrafo, se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? São pessoas que estão sempre se sentindo ofendidas. A elas a gente tem que estar sempre dando satisfação própria, particular a ela, mas a mim não me disse. É assim que elas agem.
Se a gente comunica alguma coisa no geral, ou se a gente comunica num grupo de trabalho, não serve para ela. Tem que comunicar a ela. Ela acha que ela é merecedora de explicações a ela, a pessoa. Então, e essas pessoas que se ofendem assim, né, elas falam a voz do melindre. E o melindre é filho do orgulho. Paulo, que era um homem muito culto, muito conhecedor de todas as ciências naquela época, quando foi falar em Atenas sobre o seu encontro com Jesus, ele ouve, né, daqueles filósofos, daquelas criaturas cultas daquela época na Grécia. Quem é esse paroleiro? Ou seja, quem é esse falador, esse homem que está aí falando? E Paulo sai dali triste, sim. Sai triste porque Jesus não foi propagado ali. Mas ele continua a sua tarefa. Ele não abandona o seu posto porque foi humilhado, ofendido e chamado de paroleiro, né? Que era uma forma de reduzir, de diminuir o seu verbo sábio, né? E aí tem aqui o 8º parágrafo. E transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Cada vez que a gente se sentir ofendido, largar o posto, sair, não querem minha contribuição, então eu saio. Se por qualquer motivo a gente abandonar o trabalho, a gente vai ficar em casa com muito tempo para preguiça, com muito tempo, né, para se sentir desconsiderado, para se sentir perseguido, e assim ir adoecendo o seu espírito, o seu perispírito e o seu corpo físico, devagar, entrar numa depressão, começar a tomar muitos remédios para dormir, remédios para levantar o ânimo, remédio para... É o que acontece com quem não trabalha. Quem vive procurando serviço e tem um trabalho em favor dos outros, essas pessoas não precisam de muitos remédios, não. Não precisam de remédio para dormir, não. Essas pessoas, quando deitam cansadas de tanto atender a tanta gente. Aí, em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o serviço porque ele se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. É trabalhador que não aprendeu nada, é aluno que não aprendeu nada, que assumiu funções, tirando a oportunidade de pessoas que iam levar a termo o seu compromisso, a sua responsabilidade. São aqueles que gostam muito de estudar, estudam muito, mas não praticam lição nenhuma. Estudam para mostrar conhecimentos, para numa roda mostrar o que sabe para todo mundo, mas não aprende a lição, não pratica a lição. Estuda mais para si mesmo do que para difundir, para fazer a caridade da divulgação da doutrina que Bezerra de Menezes tanto pede. Estuda muito, mas não aprende a lição.
Aí tem o servidor que confia na lei da vida, reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e a ação do bem incessante. Então, as pessoas que realmente são criaturas que valorizam a vida, confiam na lei de Deus, são de fé realmente em Deus, essas pessoas se desincumbem de pequenas ou grandes tarefas com a mesma responsabilidade, com o mesmo compromisso, com o mesmo entusiasmo do primeiro dia, vão até o fim. Eu me lembro tanto de Celina aqui, como eu me lembro de Zenite também, que adoeceu no serviço. E Celina, que foi até o fim, coitadinha, já quase sem conseguir subir aquela escada, mas subia para costurar para os pobres e para fazer as feiras de trabalho. Então, a fé sem obra é embriaguez perigosa da alma. E obras sem fé no poder de Deus e no nosso próprio esforço é fadada a ficar no caminho sempre. Então, o verdadeiro servidor que confia na lei da vida sabe que patrimônios e glórias pertencem a Deus, não são nossos. Esse vive sob a luz do entusiasmo, são entusiastas, alegres sempre, trabalham com alegria, reconhecem sua pequenez e por isso não abandonam tarefa e por isso não enjeitam serviço qualquer um e não dá ouvidos nem à vaidade, nem ao egoísmo, nem à ingratidão, nem ao orgulho, nem o retardo do trabalho de Jesus aqui na terra. A fé só se revela, só tem consistência quando ela é revelada pelas obras. Então, nós, como diz o texto aqui, que abre a nossa reflexão, é um texto de Tiago, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a fé só é válida com obra. Vamos conceder a nossa vida ao serviço de Jesus. E Deus vai nos dar acréscimos de tudo, acréscimos de felicidade, de tempo de vida, acréscimos de alegria, acréscimos de saúde, de sabedoria, de beleza, de poder e de amor. Emmanuel diz assim: quem ajunta amigos, amontoa amor, e quem amontoa amor, acumula poder. O poder nosso está no amor que trazemos no coração e no amor que nós distribuímos na convivência fraterna, cotidiana com os nossos irmãos de trabalho aqui na escola e com aqueles que nos circundam em todos os lugares por onde passamos. Vamos fazer a nossa prece. Obrigada, Jesus, por esse instante de reflexões que faz tão bem às nossas almas, por esses 30 minutos em que paramos para refletir nas cartas de seus apóstolos, na sabedoria daqueles homens simples,
singelos, na simplicidade desses corações que te seguiram desde a primeira hora. Que cada um dos teus apóstolos, onde estiverem, recebam a nossa gratidão, o nosso carinho, por ter chegado até nós as tuas lições. E a todos os outros apóstolos, todos aqueles que se fizeram seguidores teus durante esses 2000 anos e que vieram à Terra em reencarnações sacrificiais para promover o adiantamento de todos nós no rumo das tuas lições de bondade, de amor, de paz, de sabedoria infinita. Obrigada, Senhor, por esse instante. Protege a nossa escola Jesus Cristo, protege-nos e leve a nossa querida Maria Zenite o nosso abraço, a nossa saudade, a nossa gratidão enquanto Escola Jesus Cristo. Que assim seja.